Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe agora para vocês a receita de pão caseiro. Essa é a receita do pão caseiro doce, mas é possível fazer também o pão salgado utilizando os mesmos ingredientes e só mudando a proporção de sal e açúcar. Para essa receita vai dar 2 pães grandes, então eu vou utilizar 50 gramas de fermento biológico fresco. Eu vou utilizar 3 ovos. A diferença é que eu separei uma gema, que no final eu vou pincelar ela com açúcar para que a gente possa deixar o nosso pão douradinho. Então aqui tem 3 claras e 2 gemas. Aqui eu tenho 1 xícara de açúcar, ali 1 colher de sobremesa de sal. Farinha nós vamos utilizar até dar o ponto. E aqui eu já esquentei, né? Deixei amornar 200 ml de leite com 200 ml de água. Então, nós vamos começar o nosso pão fazendo o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é derreter o nosso fermento biológico, tá? Nós vamos colocar o açúcar, porque essa reação química do açúcar, ela faz toda a diferença com o fermento. Então, essa é uma dica, tá? Uma outra dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte: o sal, a gente tem um momento certo pra pôr, não coloque agora, tá? A gente já vai colocar mais pra frente. Então, é isso, a gente vai derreter. O nosso fermento com açúcar. Ah, tá faltando aqui também mais o óleo de soja, que eu também vou pegar e já vou colocar aqui pra ver. Pode ver que já derretemos tudo, né? Então, eu vou pegar aqui o óleo que eu esqueci de colocar no preparo. Bom, nós vamos colocar então os nossos ovos. Vamos colocar também o nosso óleo. Tô colocando aqui meia xícara de óleo. Agora nós vamos acrescentar o leite e a água, que já estão quentes. Eu esquentei por cerca de 2 minutos no meu micro-ondas. Então, como eu tava falando pra vocês, essa é a versão doce. Eu coloquei 1 xícara de açúcar, eu vou colocar depois uma colherzinha de sal. Agora, se fosse um pão doce, um pão salgado, eu iria colocar somente 3 colheres de açúcar e eu ia colocar 1 colher de sopa de sal. Então, agora eu começo a colocar a minha farinha aos poucos. E agora sim, eu vou colocar o sal. Mais farinha. Até dar o ponto da gente colocar a mão. Quase pronto.
Essa é a parte mais gostosa, né? A parte de amassar o pão. E a gente vai amassando assim, vai virando ela, de modo que ela pegue a farinha, vai abraçando ela, né? Assim. Vai mais ou menos 1 quilo de farinha, mais ou menos, ó. Não vai precisar pôr mais farinha, eu acho. Agora é só amassar com vontade. A nossa massa tá sovadinha já, né? Já agregou toda a farinha. E aí a gente continua aqui amassando. E com vontade. Tá aqui o meu copo. Então eu vou colocar essa bolinha aqui e vou deixar ela crescer. Isso. Vou colocar no forno, vou mostrar pra vocês já já como é que é. Bom, tá aqui, tô colocando o pano, de modo que eu vou colocar agora essa massa dentro do forno pra ficar quentinha lá, né? Por 1 hora mais ou menos, uns 40 minutos. E aí sim a gente vai modelar os pães. Bom, gente, né? A bolinha já cresceu e agora a gente vai ver a nossa massa. Olha como ela já tá grande, tá? Então, daqui a gente já vai modelar os nossos pães. Eu já deixei ali as minhas 2 formas já untadas, então eu vou modelar novamente. Enquanto isso, eu já coloquei o meu forno para esquentar mais um pouquinho, porque a gente vai deixar mais cerca de meia hora para crescer, tá? Então, vamos ao passo de modelagem. Tá aqui a massa, já crescidinha. Então, agora eu vou tirar a massa aqui. Então, eu vou medir mais ou menos quanto tenho aqui de massa. Vou dividir em 2 pães. Bom, aqui a gente vai medir. Bom, tem 1,834 kg, então eu vou deixar a massa 917 gramas para cada pão, certo? Então, vamos lá. A gente vai cortar aqui, mais ou menos, e aí a gente vai dar uma medida. Sei lá, vamos lá cortar aqui no meio, vamos ver se a gente acerta. Acho que não, mas não custa tentar, né? 919, nossa, quase 917. Então, só um pitiquinho aqui. Já vou tirar a minha bolinha pra colocar na água, né? E é isso. Então, eu vou agora fazer aqui essa massa aqui. Já passei um pouquinho de farinha, né? Então, a gente vai agora fazer o processo de esticar. Então, vamos esticar. E agora a gente vai enrolar. A gente começa enrolando assim, como se fosse o rocambole. Eu dou um pouquinho aqui porque faltou farinha. E é isso. A gente já vai terminar de modelar os pães. Olha que bonito. Dá uma boa enroladinha, de modo que ele fique uniforme. E aí eu vou colocar na minha forma já montada, certo? Aqui. Bom, primeiro pão modelado, vamos para o segundo.
Nós vamos colocar mais uma vez a bolinha, né? De modo que ela fique na água, né? Aí a gente já vai deixar a bolinha crescer. E mais uma vez a gente vai cobrir os nossos pães e colocar no forno. Bom, gente, tá aqui. Deixei mais 1 minuto no forno ligado, tá meio morninho. E agora a gente vai deixar que essa massa cresça. Pode ver que ele tá bem pequeno. Já já vocês vão ver a diferença. E aí eu vou passar a gema com açúcar. E aí sim a gente vai colocar pra assar. Bom, gente, tá aqui, ó. A bolinha cresceu. Já tá em cima, certo? A gente vai colocar, ó, não sei se dá pra ver, mas ó, a bolinha tá pra cima, tá? Então, agora a gente vai colocar a gema, que eu já coloquei açúcar, né? Então, a gente dá uma mexidinha aqui, ó. E olha como os pães cresceram. Agora a gente vai passar a gema aqui com açúcar para dar um dourado. E depois a gente vai pra assar. Por volta de 30 a 35 minutos, depende, né? Eu gosto de pão muito torrado, né? Então, normalmente eu coloco 30, dou uma olhadinha, vejo se ele já assou, dou uma espetada com uma faca, e aí se ele tiver a faca sair limpa, né? Que nem bolo, então é porque ele já tá suficientemente bom pra gente tirar. Então é isso, ó. Muito fácil. E isso aqui vai fazer toda a diferença. Tá bom? Ele já dobrou de tamanho. Gente, ficou meia hora, viu? Não mais que isso. A primeira vez levou cerca de 1h30. Bom, já coloquei aqui. Vou deixar por volta de 30 minutos. Já coloquei meu timer. Deixei em 210 graus, para que ele não asse muito. E daqui a 30 minutos a gente vem conferir. Bom, depois de 30 minutos os pães já estão assados, com uma cor dourada bem bonita. Cresceram bastante. Eu vou cortar, eu vou mostrar para vocês qual é a textura dele por dentro, como ele fica macio. Vou esperar só ele esfriar um pouquinho e aí eu já volto aqui para vocês para mostrar como que ficou.